Vai a todos. Vocês querem ver a história de Jonas? Olha esse Jonas aqui voltando. É igual o pai do Júnior. Chora no terreno da minha mão. Vamos lá. Agora é você. Hoje é um dia especial para nós, não é? Olha as meninas aí, ó. Hoje a criança que veio aprender a palavra de Deus. Vocês já cantaram, vocês já pularam, vocês já fizeram de guerra. Mas hoje nós vamos contar uma história que ela é extraída lá do livro de Jonas. Jonas, do capítulo 1 e vai até o 4. Diz assim: Jonas e o grande, como é o nome do versículo? Só para agora. Jonas e grande peixe. Deixa eu perguntar para vocês: o que seria esse grande peixe? Tubarão? Mas ele está dizendo um grande peixe. Seria o grande peixe? Babalu, tá? Jonas, ele era um profeta. E um dia Deus disse para Jonas: Jonas, eu vou mandar para mim. Aí Jonas, ele estava lá na casa dele, descansando, porque ele era profeta. O profeta, ele recebia, lá do céu, o papai do céu falava com ele e dizia: vai a tal lugar para mim. E diz, você não ouviu a história de Noé ontem? Quando que Deus falou com Noé? Constrói uma árvore, foi? Nós estamos falando da ideia de obedecer. Então Jonas estava lá dormindo. Aí de repente, uma voz diz assim: Jonas, vai lá na cidade de Nínive. Qual é o nome da cidade? Como era o nome do profeta? Jonas. Quem foi que falou com ele? Aí o Jonas se levantou e pensou: mas Nínive, lá não pode falar de outro Deus, porque se falar de outro Deus lá em Nínive, eles matam. Nínive era uma cidade idólatra. Nínive era uma cidade idólatra, não, idólatra. Vamos lá, idólatra. Isso. Nínive era uma cidade que adorava outros deuses. Aí esse Jonas, profeta, ele pensou, ele disse: sabe o que eu vou fazer? Deus está falando comigo, presta atenção para cá, vai ter pergunta. Aí esse Jonas que está aqui diz assim: Deus está falando comigo, mas eu não vou lá para Nínive, eu vou desobedecer. O que é que diz lá? É melhor obedecer do que sacrificar. Aí o Jonas, ele foi, e em vez de ele ir para Nínive, ele pegou o navio para Tarsis. Quem sabia aqui que era Tarsis? Só 1, 2, 3, 5. Então Jonas, ele não foi para Nínive, ele desceu do porto
se colocou dentro de um navio e foi lá para o porão. Jonas entrou dentro do navio e foi para o porão, ou seja, ele foi lá para dentro do barco, lá para o fundo. Ele ficou na parte de baixo, que é chamada de porão. Aí, esse homem, ele começou a dormir porque ele era muito sonolento. Eu acho que ele era igual que dorme muito. Dorme. Tá. Ele começou a dormir lá no porão. Sabe o que aconteceu? Ele tinha desobedecido a Deus. Criou o céu e a terra. Então Deus começou a agitar o mar, soprar o vento, e o desobediente está lá dormindo. E aí os marinheiros começaram a ver o vento soprar nas ondas, e as ondas começaram a pegar o barco lá de cima. Todo mundo fazendo assim. Lá e cá, lá e cá. Sabe o que aconteceu? O barco queria afundar. A maré começou a entrar dentro do barco onde Jonas estava. Olha aqui, ó. Esse aqui é como se você estivesse nesse barco, que é a... Aí os marinheiros começaram a ficar com medo. Disseram assim: nós vamos morrer. A maré está entrando dentro do barco. As ondas estão entrando dentro do barco. Nós vamos morrer. E o dorminhoco lá no fundo, dormindo. Ele nem percebia que por causa da desobediência dele, o barco estava afundando. Aí ele os marinheiros começaram a jogar as suas cargas para a maré. Porque eles pensaram assim: se a maré está grande e o vento está soprando e as ondas estão querendo naufragar o nosso barco, então é porque eles estão pesados, né? O barco está pesado. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar a metade desse peso. Começaram a jogar na maré os... O quê? Objeto. Isso. Eles começaram a jogar as suas mercadorias, jogar dentro da água. Aí começaram a jogar e a maré ainda forte, o vento forte, as ondas fortes dentro do barco. E de repente eles se lembraram: vocês estão prestando atenção? Sabe o que aconteceu? Eles se lembraram: Júnior, tem um desobediente dentro do barco. Onde ele está? Ele está lá no porão. Aí eles começaram a dizer assim: eu acho que foi o nome? André, não é o nome? Lohana, Giovana, o Júnior, não é o nome? Eu acho que foi a Adriele. Aí a Adriele disse assim: não, eu acho que foi a Giovana. As irmãs: não, eu acho que foi o Júnior. Aí o Júnior disse: acho que foi o Lênin. Aí sabe o que aconteceu? Não era nenhum deles. Não era nenhum deles. Sabe o que eles pensaram? Já que não é nenhum de nós, quem é? É o dorminhoco que está lá no fundo do porão dormindo. Aí foram lá: acorda ele, bora, acorda ele. Acordou. Aí lá vem ele, tudo remelente. O que está acontecendo? Por que você me chamou? Eu nem sonhou, o que é? Aí disseram: de onde tu é? Ele disse: eu sou um hebreu. Que Deus tu serve? Eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra. Aí ele disse: sabe por que isso está acontecendo? Porque eu desobedeci.
Sabe que o cara é de pau. Tá vendo os marinheiros jogarem tudinho pro mar, tudo. O que eles jogaram? Seus objetos. Quem tinha comprado lá na feira com o maior, né? O dinheiro dele bem pouquinho. Aí o desobediente faz com que ele jogue todos os seus objetos que compraram. Já pensou se era a mamadeira do bebê? Já pensou se era a comida da criança? Porque tem criança que o papai guarda o realzinho do pão. Diz assim: olha, vou deixar aqui o realzinho do pão dos papai. Sabe o que ele faz? Ele pega e vai comprar pipa. Ele ainda diz: cadê o pão, mamãe? Pegou o realzinho que tá lá para comprar pão e comprou pipa. E vai comer pipa. A pessoa, eu estou comendo pipa. Pois é. Aí o Jonas fez com que aquele povo ali, que estava dentro do navio, pagasse o preço por ele. Porque ele dissesse: por um paga dois. Aí ele acordou e disse assim: eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra, sou hebreu, e ele mandou eu ir lá para Nínive, e eu peguei esse navio para Tarsis. Para onde ele pegou o navio? Para Tarsis. Para onde ele tinha que ir? E o Jonas, ele começou a ver o navio naufragando, e os marinheiros gritando. E foi o que ele pensou, ele disse: sabe o que vocês fazem? Vocês me jogam na água e a água vai parar, ela vai ficar bem calma. Presta atenção. Olha só o que ele disse: me joguem na água, e quando vocês me jogarem na água, vai cessar aqui as ondas, porque eu estou desobedecendo Deus, e é Ele que está soprando esse vento do mar para que as ondas venham naufragar o mar. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês me jogam. Para onde era para jogar ele? Aí vai entrar a parte melhor da história. Agora eu vou entrar na historinha com vocês, tá bom? O Jonas, ele ficou triste quando ele viu os marinheiros perdendo tudo. Aí ele ficou dizendo assim: poxa, eu não poderia estar fazendo isso. Eles já perderam tudo as suas cargas. O navio está quase vazio, e Deus vai quebrar tudo esse navio, porque o problema está em mim. O problema está bem? Quem está desobedecendo era? Aí disse: me joga na água, por favor, me joga na água, senão vocês todos vão morrer, por favor. Aí os marinheiros disseram: não, nós vamos remar, nós não vamos deixar tu morrer, nós vamos remar até lá na beira. E quanto mais eles remavam para chegar na beira, mais a maré ficava alta, mais o vento soprava mais, e aí não conseguiu. Aí pegaram e disseram assim: não tem jeito não, Jonas. Não vamos te jogar na água, Jonas. Porque ninguém quer matar o outro, né? Ninguém quer fazer mal para ninguém, não é verdade? Mas os marinheiros não tiveram outra alternativa. Eles pegaram o desobediente, pegaram ele e empurraram ele no navio para a água. Aí o Jonas começou: nadou. Quem sabe nadar aqui? Bem pouquinho. O Jonas começou a nadar, cansado. E ele disse: eu vou morrer. E de repente apareceu uma. Apareceu uma. Não foi uma baleia, foi um grande. Mas você pode chamar de baleia, porque uma baleia ela tem uma boca igual a minha. Quem tem uma boca grande aí?
fez assim, ó. Amém, Jonas? Quando a baleia fez? E Jonas, quando ele estava entrando vamos dizer assim, você já viu falar de submarino? Já? Quem já viu o livro aqui que tinha submarino? Aí o Jonas, aqui não aparece, não aparece. O Jonas, ele entrou dentro da baleia. Aí ele ficou lá, ele tinha um sofá para ele lá dentro da baleia, no sofá, tinha uma televisão de LED, tinha pizza que a irmã Ela mandou para lá dessa vez. Ela mandou uma pizza para os Jonas, estava com muita fome. Aí colocaram lá, Deus colocou para ele lá uma mesa. Aí chegou a pizza que a irmã Ela mandou. Ele começou, aí a baleia ia. Ele começou a televisão. No ventre da baleia, ele começou a cantar. Como é? Olha lá, na barriga da baleia. Naquele barrigão pra lá e pra cá. 3 dias e 3 noites. E se chegar pra lá, 3 dias e 3 noites. O Jonas passou lá viajando na baleia, lá na barriga dela. Ele não passou a viagem toda dentro do porão. Ele já estava, porque o desobediente, ele sempre se dá mal. Mas Deus ama o desobediente. Ele não ama a desobediência, mas o desobediente, ele foi por isso que Jonas não morreu. Porque se Deus não amasse Jonas, ele tinha morrido, tinha. Mas ele ama o pecador e não ama o pecado. Sabe o que aconteceu? Agora vamos para o encerramento da história. Quem está gostando? Não vou contar mais nenhum, porque nem gosto de história. Não vou mais contar. Eu estou triste, aborrecido. Não! Quem quer ouvir? Aí esse Jonas, como é que ele está passeando, vendo aquele filme dentro lá na baleia? Sabe o que aconteceu? A baleia foi lá na beira. Faça eu ver. Parou lá na praia do Mosqueiro. Lá na praia do Mosqueiro, a baleia parou e deu aquela jogou Jonas. Jonas saiu lá na praia, porque Deus tinha falado com para deixar Jonas na praia. É quando ela deixou Jonas na praia, Jonas disse assim: agora, como eu quase morri no navio e fiquei 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, eu vou obedecer. Jonas teve uma segunda chance, teve? Porque todo desobediente tem uma segunda chance, entende? Porque assim, ó, o papai diz assim, a mamãe diz assim, ó: olha, tu não vai mais para a rua. Se tu for, tu vai apanhar. É assim? Aí você vai, desobedece e vai. Aí o papai vai, não dá aquela sua, diz assim: se tu for de novo, aí tu vai apanhar. Então Jonas, ele não era besta, não. Ele não era besta. Sabe o que ele fez? Já que agora eu estou aqui na praia, eu vou para ele. Ele pegou e andou, chegou lá e começou a pregar a palavra de e as pessoas aceitaram a palavra e se converteram a Deus. Eles deixaram de adorar outros deuses para adorar a Deus. E Deus ficou assim contente.
e disse assim: Jonas, agora sim eu vou te dar um abraço e vou dizer para ti que é melhor obedecer do que sacrificar. Então aqui você vai ficar agora de pé e nós vamos